Palmeiras agora. Horário, vou deixar o Thiago puxar, vai. Assim, os olhinhos dele brilharem. Acho que o destaque, né, o resultado do Palmeiras foi, em termos financeiros, né, foi muito bom. A gente vê lá um EBITDA não recorrente de 228 milhões de reais. Quando a gente fala EBITDA não recorrente, né, transação de atleta, né, aquela coisa que você não vai vender o mesmo atleta todo ano. Mas o Palmeiras talvez seja, sem clubismo aqui, talvez seja um dos times que está conseguindo transformar uma receita de transação de atleta em algo um pouco mais recorrente. Sem atrapalhar o seu pensamento, desculpa. Só lembrando que isso é 2023, não contabiliza a venda do Estevão, então todo ano realmente vem crescendo. Você tá querendo atualizar o Palmeiras para mim? Não, para quem tá em casa. Né? Para você eu sei, para quem tá em casa, o relatório é de 23. Liga de irmão. Olha lá ele aí, lá ele. Mas exatamente, né? O Palmeiras ele pode chegar num número de receita bem maior do que foram os últimos anos, né? O Palmeiras teve 910 milhões em 21, 791 em 22 e 839 em 2023, né? E já com a venda desses atletas nesse ano, espero que pare por aí. Se bem que o John tá fechando agora com o Red Bull Bragantino, então talvez mais uma graninha ainda entre nesse lado, mas talvez também liga o alerta para o outro lado de investimento em elenco, né? O Palmeiras ele continua investindo alto em elenco, né? O último ano, né? O Palmeiras continuou crescendo na formação para 178 milhões de reais. Né, investe em categoria de base, né, mas já é um investimento mais perene. Então o Palmeiras ele tem uma estrutura, né, um endividamento relativamente controlado, ali entre 0,6 e 0,5 vezes a receita total. Está conseguindo reforçar o caixa com essas vendas e tem conseguido ter resultado dentro de campo, né? Eu acho que você anotou os últimos resultados dentro de campo do Palmeiras? Anotei. Ano passado o Palmeiras foi campeão estadual, ele foi campeão do Brasileirão, foi semifinalista da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Então tem tido uns anos bons. Ok, vai. Um pouco melhor do que o Corinthians, vai. Mas aí, do lado de lá da bancada, como é que vocês olham as finanças do Palmeiras? Eu não vou nem começar aqui. Não, eu vou. Acho que o Thiago já falou praticamente todos os big numbers aí. Acho que só resumindo de maneira mais qualitativa, sem tantos números, acho que o Palmeiras encontrou o ponto de equilíbrio. E quando a gente analisou Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, analisamos o Cuiabá, o ponto de equilíbrio de uma associação... Lembra que a gente falou que o ponto de equilíbrio de uma associação ele pode ser diferente do ponto de equilíbrio de uma SAF com investidor, porque a gente tem estratégias diferentes e investidores que conseguem sangrar de maneiras diferentes. Então acho que o Palmeiras encontrou o seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio do Palmeiras é ser postulante a todos os títulos e rivalizar junto com o Flamengo aí em primeira e segunda colocação em todos os campeonatos nacionais, basicamente. Obviamente vai receber a visita aí de outros clubes, São Paulo, né? Acho que também rivaliza ali de uma certa maneira. E aí todas as SAFs capitalizadas vão conseguir rivalizar com esses dois clubes. Mas ele achou um ponto de equilíbrio com um rival, né? Com um rival que fatura muito mais que ele. A gente falou de um faturamento de 1,4 bilhão do Flamengo, a gente está falando de 829 milhões do Palmeiras. Faturamento esse menor que o do Corinthians, porém o ponto de equilíbrio encontrado com uma alavancagem de 0,6 e com um gasto muito alto de 73%, mas mesmo com 73% um EBITDA recorrente positivo de 41 milhões de reais. Então quer dizer, eu gasto muito, eu tenho pouca dívida e mesmo gastando muito, eu tenho um EBITDA positivo. Então, quer dizer, eu encontrei aonde eu sou mais assertivo. E aí, aonde o Palmeiras consegue ser melhor, talvez, que o Flamengo, é na sua gestão dentro de campo, né? Que tem uma linha de raciocínio mais longeva, né? do que o Flamengo. Mas é interessante porque ele se encontrou e, aparentemente, a não ser que a gente encontre alguma surpresa no relatório do ano que vem, ele já demonstra um equilíbrio já praticamente nos últimos 5 anos quase que imutável. É um balanço quase que alemão ali, né? Eu não gasto mais do que eu recebo e eu continuo disciplinado a me manter nesse nível de atuação.
Bom, acho que vocês foram impecáveis aí na análise. Eu ainda sofro aí das dores do efeito Deivinho, né? Sofro todos os dias. Mas, olha, eu não tenho problema nenhum em entre aspas, tirar o crachá e escrachar aqui o Palmeiras de elogio, né? Pra mim, é o clube que tem a melhor relação gestão financeira e gestão esportiva. O Palmeiras, gente, é um dínamo. Quando você olha pro patamar de receitas do Palmeiras... e ver esse equilíbrio, essa constância, ano a ano, você podendo saber que lá no relatório de 2025 esses números vão estar próximos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas veja, é um time que hoje com 30 milhões de investimento de base, você sabe que vem Estevão por aí, que vem Hendrix e que vem outros, e eu acho que por mais que a gente coloque Palmeiras e Flamengo no mesmo patamar, a gente está falando de 500 milhões de reais de diferença de faturamento. Então, de dada forma, é uma associação que chegou aí bem próximo a... vai dar corte aqui, mas a perfeição financeira, né? Porque é um clube que, tudo bem, tem lá um 73% com gasto em pessoal, mas é um clube que já começa o ano sabendo que tem 2 ou 3 joias ali, que se tudo der errado, você vai vender por 25 milhões de euros ao invés de 45 que você acha que a joia vale, né? Então, eu acho que, assim, é um clube que hoje tem esse efeito aí da torcida acreditar em si próprio, ter um casamento com o campo, estádio lotado. Eu acho que o Palmeiras hoje chegou no ápice, assim, do que um torcedor pode esperar de uma associação civil, e eu falo isso sem sombra de dúvidas. Eu acho que tem para não dizer assim, eu daria a nota 10 de 10, né? Mas para dar aquele 9.9, realmente, quando fui analisar o gráfico lá no relatório, que mostra o programa as receitas de bilheteria com o sócio-torcedor, assim, por não ser um torcedor do time, me impactou quando eu vi que o Avante ele rende menos do que diversos outros clubes. Então, eu acho que essa massa palmeirense pode ter um casamento melhor ali com o Avante, que foi um programa que deu muito certo no seu início, mas talvez ele possa entrar numa segunda fase de incremento. Foi uma estratégia de capilaridade, né? Ele lançou o plano digital, que é quase o Palmeiras Pay, que é embedado uma fintech com soluções financeiras ali dentro, então é um plano quase que gratuito. Então ele conseguiu, hoje ele é o programa mais vendável do Brasil, né? Com maior atividade de vendas, mas ele não consegue ser tão rentável ainda por conta desse plano mais barato. E tem um ponto aí, né? Que o Samuel, inclusive no chat, comentou isso. O Palmeiras precisa buscar ganhar dinheiro vindo da torcida. A fonte de craques pode secar e a vida financeira pode complicar. Perfeito. Né? O Palmeiras teve 121 milhões de reais de bilheteria sócio-torcedor em 23. Né? Apenas como comparação, o Corinthians, né? Acho que apesar de todos os não resultados dentro de campo, né, o Corinthians teve 197 milhões de reais de bilheteria. Tem um ponto aí no lado do sócio-torcedor, né, o Allianz Parque ele comporta cerca de 40 mil torcedores, mas aí você tira a área de visitantes, você tira aquelas cadeiras que são da própria W Torre, né? Então os ingressos mesmo de torcedor ali cai para uns 30 mil, talvez até um pouco menos, né? Então tem o lance da frustração também que talvez seja o grande dilema de vários programas de sócio-torcedor, né? Quando eu tenho muito torcedor e não tenho lugar no estádio para todo mundo, o que mais eu posso gerar de valor para os torcedores para que eu possa ter muito mais sócio-torcedores do que a quantidade de torcedores que cabe no estádio. A gente já falou do estádio do Flamengo, uma solução para o Flamengo já é, inclusive, construir um estádio muito maior do que 60 mil lugares, ou 80 mil lugares, quer fazer um estádio gigantesco até para conseguir absorver, né? Absorver toda essa galera, né? Não ter essa frustração de, paga um sócio-torcedor e não consigo ir no jogo, né? Eu acho que... 1 minuto. A grande resposta nisso é olhar para os programas de sócio-torcedor dos times do Sul, né? Que são programas historicamente, né? E aí eu faço até uma correlação com o programa de sócio-torcedor do Benfica, tá? Que para mim é, assim, um supra-sumo, que é o plano de expectativa. Às vezes é o próprio torcedor fazer aquela contribuição, de repente o clube criar ali uma segunda
linha ali de pagamento, quase que um sócio alavancador do clube, 9,90 por mês, enfim, alguma coisa nesse sentido. Quem sou eu, né? Não sou expert nisso, mas eu realmente acho que esse é um desafio a gente pensar nisso. E por fim, eu acho que um elogio, né? Quando a gente pensou ali em Leila Pereira, Crefisa, etc., me parece que o Palmeiras vem fazendo um movimento muito assertivo, e o próprio Sica entrou nisso, de passar as gestões deixando o clube intacto. Então, acho que esse ponto, quando a gente fala de brilhantismo em campo, também está relacionado com a governança. Então, me parece uma SAF dentro de uma associação civil, né, Lucas? Sim.